Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Importância do Culto. Podemos dizer que o culto do dia de sábado, o culto do terceiro dia, os cultos das festas e os tempos regulares de oração são todos cultos a Deus. Então, por que é que devemos guardar o culto? Muitas pessoas pensam muitas vezes que o culto é apenas ir à igreja, cantar louvores, ouvir a palavra de Deus e orar. Hoje, vamos dedicar algum tempo para confirmar, através da Bíblia, o verdadeiro objetivo pelo qual Deus nos concedeu o culto e aproveitar este tempo para refletir sobre a importância da cerimónia do culto para as nossas almas e a importância dela no mundo espiritual. Vamos abrir Salmos capítulo 50 juntos. Vejamos Salmos, capítulo 50, versículo 1. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. A própria palavra sacrifício aqui significa culto. No Antigo Testamento, a palavra sacrifício é frequentemente usada, e no Novo Testamento, a palavra culto é usada. Ambas as palavras têm o mesmo significado. Desta forma, Deus dá-nos a conhecer através de Salmos capítulo 50. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio do culto. Então, por que é que o culto é necessário e por que é que ele começou? Para que a humanidade o compreenda facilmente, Deus explica este assunto através da história do Jardim do Éden. Não havia necessidade do culto, antes de Adão e Eva pecarem ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, depois de eles terem cometido o pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus revelou o caminho para restaurar toda a glória do Éden através de Abel e Caim, os filhos de Adão e Eva. A partir dessa altura, as expressões o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim começaram a aparecer na Bíblia. Por outras palavras, para que eles restaurassem toda a glória do Jardim do Éden que tinham perdido, Deus estabeleceu o sistema do culto. Na verdade, nós somos as almas que pecaram no céu e foram lançadas a esta terra. Para sermos perdoados dos nossos pecados que cometemos no céu e encontrarmos Deus, o culto foi estabelecido como um tempo e um lugar de graça. É por isso que assistir aos cultos nas datas e horas designadas é extremamente importante na nossa vida de fé. Nunca deve ser negligenciada. É porque a vontade de Deus, permitindo que nós, pecadores do céu, sejamos perdoados, está toda contida no culto de adoração. Além disso, o culto também contém o significado de dar graças, pela graça de expiar os nossos pecados. Por esta razão, todos os profetas e apóstolos da Igreja primitiva disseram: nunca devemos negligenciar o culto, quando admoestavam os santos. Vejamos o capítulo 10 de Hebreus.
Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Simplificando, não devemos desistir de nos reunirmos para o culto, como alguns têm o hábito de fazer. Em vez de seguirmos o seu hábito de não ir ao culto, devemos encorajar-nos uns aos outros e fazer todos os esforços para nos reunirmos, à medida que vemos o glorioso dia de Deus se aproximar. Esta é a lição que Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos ensina. Por conseguinte, o culto tem um significado muito importante. Vamos continuar com o versículo 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Significa que não resta nenhum culto para o perdão dos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. No livro de Hebreus capítulo 10, podemos confirmar o severo ensinamento e admoestação da Bíblia para não desistirmos de nos reunirmos para oferecer culto a Deus, como alguns têm o hábito de fazer. Pelo contrário, devemos tornar-nos seus filhos, que frequentam o culto com mais diligência, à medida que o glorioso dia de Cristo se aproxima. Então, vamos descobrir a lição que o profeta Isaías nos oferece sobre o porquê de o culto se ter tornado inevitavelmente necessário para nós. Passemos ao livro de Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O que é que nos separou do nosso Deus? As nossas iniquidades separaram-nos de Deus. O nosso pecado criou um fosso entre Deus e nós. A nossa relação com Deus tornou-se distante por causa do nosso pecado. Então, por que meios Deus permitiu que essa lacuna fosse preenchida? Foi através do culto que Deus tornou possível que essa separação fosse removida. Por isso, a Bíblia ensina-nos que, através do tempo do culto, Deus está conosco, Ele também se encontra conosco, e Ele perdoa todos os nossos pecados que cometemos no passado. Depois de Adão e Eva pecarem, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ordenou a Abel e Caim que lhe oferecessem um sacrifício. Passemos ao capítulo 4 de Gênesis. Vejamos Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. O sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim são mencionados pela primeira vez em Gênesis, capítulo 4.
Vejamos como o escritor de Hebreus descreveu esta cena em Hebreus capítulo 11. Passemos ao capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. O que é que Abel trouxe a Deus? Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui está escrito que Abel ofereceu um melhor sacrifício a Deus do que Caim. Caim trouxe um pouco da sua colheita. Ele ofereceu sacrifício de cereais a Deus. Abel apresentou o primogênito do seu rebanho como uma oferta a Deus. Qual é o significado destas duas ofertas? Tanto a oferta de Caim como a oferta de Abel foram feitas com toda a sinceridade. No entanto, está escrito que Deus só aceitou a oferta de Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim. Qual foi a diferença? O sacrifício de Abel foi o sacrifício de sangue. Para que os nossos pecados sejam completamente perdoados, deve haver o sacrifício de Cristo na cruz. Por esta razão, desde os dias de Abel e Caim, Deus já tinha distinguido entre os sacrifícios que ele queria e os sacrifícios que não queria. Em termos de sinceridade, Caim colocou mais esforço na sua oferta. Ele semeou as sementes, cuidou delas e regou-as na altura certa, dia e noite, para que as colheitas pudessem crescer bem. Deus não aprovou o sacrifício de Caim, apesar de ter sido oferecido com todo o seu coração. Mas ele aceitou a oferta de Abel do cordeiro primogênito, que foi sacrificado com o derramamento de sangue. O facto de as suas ofertas serem diferentes não era o problema. Ambos se esforçaram muito no sacrifício. Mas o que Deus queria era o sacrifício que carregasse o significado do perdão dos pecados. Podemos confirmar isto através dos sacrifícios de Abel e Caim. Em última análise, isto mostra como Cristo preencheria a lacuna entre nós e Deus através do derramamento do seu sangue. Vamos confirmar isto em Efésios capítulo 2. Vejamos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados. Pelo que é que nos aproximamos? Pelo sangue de Cristo. O que aconteceu pelo sangue de Cristo que é comparado ao Cordeiro? Nós fomos aproximados. Isto foi possível por causa do sacrifício de Cristo. Uma das razões pelas quais Deus considerou a oferta de Abel como melhor e a aceitou foi porque Cristo, que é comparado ao Cordeiro, perdoará todos os pecados da humanidade e aproximar-nos-á de Deus através do seu sacrifício na cruz. Portanto, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 13, como é que a relação entre Deus e nós mudou? Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Simplificando, o sangue de Cristo desempenha o papel de nos aproximar de Deus. Vamos continuar com o versículo 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Qual era o seu outro propósito? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo,
Evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Através das palavras dadas em Efésios capítulo 2, nós podemos compreender que, no passado, estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados e não podíamos aproximar-nos de Ele. No entanto, agora em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Consequentemente, a Bíblia diz que já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do povo de Deus e também membros da sua família. Deus colocou-nos numa posição em que podemos chamar a Deus de Pai e Mãe e chamar os irmãos e irmãs de Sião que estão, na verdade, de irmãos e irmãs. Como é que Deus realizou todas estas coisas? Deus realizou todas estas coisas através da aliança do culto. Alguns membros perguntam sobre as expressões sacrifício e culto. Alguns podem não compreender bem o significado, por isso vejamos juntos Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Vejamos Êxodo capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto, como devemos obedecer a estas instruções, por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o que é. O sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. Nós celebramos o culto da Páscoa todos os anos. O que é que o livro do Êxodo diz sobre o culto da Páscoa? É o sacrifício da Páscoa. Não é por isso que Jesus é referido como o Cordeiro da Páscoa. Mesmo no Egito, há 3.500 anos, Deus passou por cima de todas as casas que tinham o sangue do Cordeiro da Páscoa para que o desastre não as tocasse. Por outro lado, toda a terra do Egito foi atingida por uma praga, na qual todos os primogênitos, humanos ou animais, foram mortos. Este acontecimento horrível, ocorrido há cerca de 3.500 anos, está registado na Bíblia. Em relação a todos estes cultos de adoração, Deus diz: reúnam todos aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Deus referiu-se à Páscoa como culto e como o sacrifício da Páscoa em Êxodo capítulo 12. Portanto, a razão pela qual Deus aceitou a oferta de Abel e disse que ele trouxe uma oferta melhor do que Caim é que a oferta de Abel foi um sacrifício com o sangue do cordeiro e a oferta de Caim foi um sacrifício sem derramamento de sangue. Por se tratar de um sacrifício oferecido a Deus através das colheitas, Deus considerou a oferta de Abel melhor do que a de Caim.
Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque a sua grande vontade de perdoar todos os pecados da humanidade no futuro estava contida no sacrifício de sangue. Não foi porque Deus tinha rancor contra Caim. Um era um sacrifício de sangue e o outro era um sacrifício sem sangue. Deus mostrou antecipadamente o que faria pelos pecados da humanidade ao aceitar um sacrifício com o derramamento de sangue. É por isso que está escrito no livro de Hebreus que Abel trouxe a Deus uma oferta melhor do que Caim. Em última análise, quando Jesus Cristo veio a esta terra como Cordeiro da Páscoa e foi sacrificado, o que aconteceu à relação entre Deus e nós, que nos havíamos tornado distantes? Através do seu derramamento de sangue na cruz, Ele não restaurou a relação. Deus restaurou a relação e aproximou-nos. Consequentemente, a Bíblia ensina-nos que nós, que éramos estrangeiros e peregrinos no passado, somos agora membros da família de Deus. Deus fez-nos parte da sua família. É por isso que o culto é tão importante para nós. É por isso que Deus disse que nunca devemos desistir de nos reunirmos para adorar, como alguns têm o hábito de fazer. Não estará Deus a lembrar-nos que devemos sempre adorá-lo, para que possamos ser salvos, receber o perdão dos pecados e regressar ao nosso eterno lar celestial? Continuemos a confirmar através da Bíblia que Cristo se tornou o sacrifício da Páscoa. Vejamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vejamos o capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o que é Ele, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O versículo 8 diz: Por isso, celebremos a festa. A festa aqui refere-se à Páscoa. Consequentemente, o sacrifício de Cristo, que é representado como o Cordeiro da Páscoa, tornou esta festa, o culto da Páscoa, ainda mais significativa. Se não fosse este sacrifício, seríamos capazes de nos aproximar de Deus? Devido aos nossos pecados cometidos no céu, nós estávamos destinados a ficar separados para sempre. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz, a nossa relação com Deus tornou-se mais próxima. No passado, éramos estrangeiros, éramos peregrinos. No passado, éramos tratados como convidados. Mas agora o que nos tornamos em Deus? Tornámo-nos membros da família de Deus. Por isso, a partir de agora, temos o privilégio de chamar a Deus de Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em termos mais simples, nós estamos qualificados para ser as próprias pessoas que podem orar a oração do Senhor que Jesus nos ensinou. Só nós podemos oferecer esta oração. No entanto, e no passado, quando estávamos enterrados nos nossos pecados, éramos estrangeiros, peregrinos e gentios. No entanto, através do sangue de Cristo, tornamo-nos cada vez mais próximos de Deus. Já não somos estrangeiros ou peregrinos, mas membros da família de Deus. Com isto, não podemos confirmar mais uma vez a importância do culto que comemora o sacrifício de Cristo e honra o seu sacrifício. Através da adoração, a relação entre Deus e nós, como pai e mãe e filhos, é formada. Portanto, qual é o significado das palavras, não deixando de reunir-se, como alguns costumam fazer? O que devemos fazer em relação ao culto a Deus? Não significa isto que devemos considerar o culto como importante
e tornarmos-nos filhos que adoram a Deus corretamente. Além disso, o que fará Deus àqueles que fizeram uma aliança com Ele através do culto? Está escrito que Deus os reunirá. Vejamos mais um versículo no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali, virei a ti. A que lugar se refere isto? Esta cena não é uma explicação sobre o santo lugar e o santo dos santos. No santuário, há o santo lugar à frente e o santo dos santos atrás. Onde estão os querubins? Os querubins estão no Santo dos Santos, diretamente acima da Arca da Aliança. O que é que Deus faz lá? Ele promete encontrar-se conosco. Quando é este dia em que Deus nos permitiu encontrá-lo, embora estivéssemos longe dele? É o dia da expiação. Uma vez por ano, no dia da expiação, é aberto o caminho para o sacerdote entrar no Santo dos Santos. E Deus diz: ali te encontrarei. Portanto, sem sacrifício, ou seja, sem culto, haverá algum ponto de contacto entre Deus e a humanidade? Absolutamente não. Através do culto, Deus chama-nos, a nós, que estávamos distanciados pelo pecado, e aproxima-nos dele. Através do sacrifício de Cristo, pelo seu sangue, Deus concedeu-nos as qualificações para sermos membros da sua família. Por isso, nunca devemos negligenciar o culto, seja o culto do dia de sábado, o culto do terceiro dia ou o culto das festas. Através de cada culto, Deus ouve atentamente todos os nossos apelos e satisfaz todos os nossos desejos. Todo este trabalho é realizado através do culto. Embora guardemos o culto regularmente, não devemos oferecer o culto cegamente, sem conhecer a razão ou a vontade de Deus, mas devemos oferecer o culto com entendimento. A fim de cultuar com entendimento, temos de saber com precisão se o dia de culto que Deus prometeu encontrar-se conosco através da aliança é o sábado ou o domingo, e se a sua festa designada é o Natal ou a Páscoa. Desta forma, não deveríamos oferecer a verdadeira adoração que Deus deseja, tal como o sacrifício de Abel? Inúmeras pessoas no mundo de hoje guardam o culto dominical, mas será este sacrifício o mesmo que o sacrifício de Abel que agrada a Deus? O culto de sábado não corresponde ao sacrifício de Abel? Não deveríamos entender isto corretamente e oferecer o culto de adoração de acordo com a aliança de Deus. Hoje, estamos a guardar o culto do dia de sábado, que é uma aliança com Deus. Nós também celebramos a Páscoa. Também celebramos os cultos das 7 festas de 3 tempos. Até o véu que estão a usar hoje é a forma correta de adoração que Deus estabeleceu como regulamento na Bíblia. Uma vez que a Bíblia diz severamente que não o fazer seria um ato de desonra a Deus, as mulheres têm o encargo de usar um véu durante o culto. Este é um regulamento de culto dentro da Igreja de Deus. Não é este um regulamento de culto que tem sido observado desde a época apostólica? Eu peço a todo o povo celestial que se orgulhe mais dos regulamentos de culto que agora estamos a guardar e que guardem o verdadeiro culto para que possamos transmitir os ensinamentos corretos a todas as igrejas do mundo que se estão a desviar. Gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.